Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Alienígenas capturados após acidentes com OVNIs? Tecnologia reversa? Testes com naves de outro mundo? Diversas teorias da conspiração rondam a Área 51, uma base confidencial localizada num deserto no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Mas você já ouviu falar de Bob Lazar? O físico é a razão pela qual a Área 51 se tornou tão famosa na década de 80. Ele ficaria marcado na história após declarar que trabalhou em engenharia reversa na tecnologia de discos voadores extraterrestres, enquanto esteve empregado numa instalação subterrânea chamada S4, próxima da Área 51. Hoje, conseguimos acessá-lo através do seu Instagram, pelo codinome United Nuclear Bob. No entanto, em maio de 89, Bob Lazar apareceu numa entrevista especial com o repórter investigativo George Knapp na estação de TV de Las Vegas, KLAS, e precisou usar o nome Dennis para uma entrevista, permanecendo anônimo e escondendo o rosto. Ele afirmou que tinha que fazer isso para se proteger, pois teria problemas com o governo devido às denúncias que vinha fazendo. Em seus depoimentos, Bob afirmava que o governo norte-americano sabia que havia tecnologias que poderiam mudar completamente o nosso mundo, como conhecemos agora, e que as autoridades científicas tinham conhecimento de fato sobre vida alienígena. O físico ressaltava que durante o seu trabalho na instalação subterrânea S4, esteve envolvido na engenharia reversa da tecnologia de vários discos voadores extraterrestres e que o governo escondeu isso do público propositalmente. Foi aí que a sua história se propagou nas mídias da época. E a partir de então, as coisas começaram a ficar difíceis para o físico. Mas antes de aprofundarmos nas polêmicas de Bob Lazar, vamos conhecer um pouco mais sobre a Área 51. De acordo com uma reportagem da CNN Brasil de julho de 2023, o nome Área 51, atualmente um campo de testes e treinamentos das Forças Aéreas dos Estados Unidos, surgiu de sua designação no mapa para localizarmos essa enorme instalação do governo americano no estado de Nevada, fora da cidade de Las Vegas, a principal da região. Localizada no Lago Groom, um leito de lago seco no deserto de Nevada, a 135 quilômetros ao norte de Las Vegas, o que se passa lá dentro é extremamente secreto para o público em geral, mantido afastado da região através dos diversos sinais de alerta, vigilância eletrônica e até mesmo guardas armados e uniformizados. No entanto, embora seja ilegal sobrevoar a Área 51, a região já está visível para todos os terráqueos a partir das imagens de satélite. A jornalista Annie Jacobson, autora do livro Área 51, uma história não censurada da base militar ultra secreta da América, explica que essa base originalmente foi usada pelo Serviço Secreto Americano, conhecido por todos nós pela sigla CIA. O local era usado para desenvolver e testar o avião de reconhecimento U-2, destinado inicialmente a espionar a União Soviética. A agência começou a utilizar a instalação em julho de 55 para desenvolver a referida aeronave. E, segundo a jornalista, a capacidade de voar a mais de 21 quilômetros do U-2 fez com que ele fosse comumente confundido com um OVNI por civis no solo, que não podiam imaginar como algo construído pelo homem poderia voar tão alto. Sobre a Área 51, outros nomes também já foram auferidos, como Paradise Ranch ou Rancho do Paraíso, em termos de tornar a instalação mais atraente para aqueles que estariam trabalhando lá, além de outros apelidos, como Watertown, Cidade da Água, e Dreamland, ou seja, Terra do Sonho. Boa parte dos rumores que a envolvem foram ainda mais explorados após o lançamento do filme Independence Day. Lançado em 1996, a trama do filme se voltava a invasões alienígenas, ampliando assim algumas teorias da conspiração que já estavam muito em voga nessa época.
Até documentos considerados oficiais surgiram como evidências sobre a chamada Área 51. Os cidadãos norte-americanos, desde o final da década de 80, já alertavam sobre a área, acusando o governo estadunidense pela ocultação de informações sobre a base, defendendo que ali era um espaço dedicado a experimentações secretas com alienígenas. Bem, mas a repercussão foi tão grande nas décadas seguintes que, em 2013, a CIA afirmou publicamente que esses documentos oficiais viralizados na internet e que reconheciam a Área 51 como uma base militar secreta eram, na verdade, um programa de vigilância aérea desenvolvido durante a Guerra Fria. Sendo assim, após ser usada pela CIA como uma instalação de teste para os programas de vigilância aérea U-2 e A-12 Oxcart, a gestão da instalação foi entregue à Força Aérea dos Estados Unidos no final dos anos 70 e ficou em sigilo para a sociedade global até o comunicado da CIA em 2013. Segundo a organização, o sigilo foi justificado como uma forma de manter o segredo dos soviéticos. A instalação subterrânea chamada S4, onde Lazar trabalhou, ficava localizada ao lado do Lago Papoose, ao sul da instalação principal da Área 51, em Groom Lake, dentro do gigantesco complexo da Nellis Air Force Range, em Nevada. Seria nesse local que o físico trabalharia em discos voadores que não eram de origem terrestre. Segundo Bob, até mesmo ele recebeu documentos que descreviam o envolvimento de alienígenas greys de um planeta, identificado por alguns teóricos da conspiração como Serpo, que orbitava o sistema estelar binário Zeta Reticuli 1 e 2 com a Terra nos últimos 10 mil anos. Lazar também afirmou ter diplomas de suas formações no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, identificado pela sigla MIT, e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, conhecido também como Caltech. O homem, claramente inteligente, sempre soube o que estava dizendo e era altamente treinado. Mas, de acordo com várias reportagens sobre o assunto, o físico teve os seus registros apagados de todas as instituições de ensino em que obteve suas especializações na área de física espacial. A questão é que o pleno conhecimento desses programas ultra-secretos é detido por indivíduos de alto escalão e poder. O tipo de pessoa que pode ordenar que outras instituições apaguem sua identidade, sua vida, experiência profissional, toda a história em algum lugar e até mesmo os registros de sua formação acadêmica e seus diplomas. Tudo o que eles precisam fazer é pronunciar as palavras "uma ameaça à segurança nacional". E então eles podem fazer o que quiserem com você e sua reputação e até mesmo eliminá-lo. Suposta testemunha de discos alienígenas capturados, Bob Lazar afirmou ter conhecimento íntimo do que os alimentava, o elemento 115, bem como da tecnologia de campo antigravitacional que eles usavam para viajar pelo espaço. O físico também afirmou que tinha visto documentos informativos do governo descrevendo o envolvimento alienígena em assuntos humanos ao longo de milhares de anos. A tecnologia alienígena que alimentava as naves espaciais extraterrestres eram submetidas à engenharia reversa, ou seja, desmontada para descobrir como aquele sistema antigravitacional funcionava. Em sua autobiografia Dreamland, publicada em 2019, Lazar revela todos os detalhes de sua história altamente controversa sobre ser um membro da base de pesquisa militar, a mais lendária do mundo. Em seu livro, Bob relata sobre o início de sua carreira, quando era um jovem físico que se viu empregado numa instalação ultra-secreta no meio do deserto, nos arredores de Las Vegas, sob o olhar atento da elite governamental. Ele tinha como missão a tarefa de compreender um sistema de propulsão exótico usado por um veículo aeroespacial avançado que, segundo seus superiores, vinha do espaço sideral.
O trabalho estressante e as horas longas, estranhas, começaram a desgastar Bob e ele passou a ficar preocupado com a sua segurança. Até que o físico revela à esposa e alguns amigos próximos o que está fazendo no deserto e os seus empregadores descobrem, ficando furiosos. Quando eles posicionam capangas do lado de fora da sua casa, Bob então busca a ajuda do rico ufologista John Lear, que o incentiva a levar a sua história ao premiado jornalista investigativo George Knapp, da KLAS-TV, que é uma afiliada da CBS em Las Vegas. Para provar que está dizendo a verdade, Bob leva um grupo de pessoas ao deserto para assistir um voo de teste do tal disco voador. No caminho para casa, eles são parados pela polícia, que avisa a base e Bob perde o emprego. Toda essa narrativa pode ser conferida em sua autobiografia e confirmada através dos próprios depoimentos de Bob Lazar em podcasts recentes, desde a publicação do seu livro. No novo documentário sobre Lazar, ele descreve em detalhes a espaçonave em que trabalhou há 30 anos atrás. Segundo ele, quando a nave vai viajar uma longa distância, ela coloca sua barriga no alvo e, em seguida, traz todos os amplificadores para a força. E assim, é possível identificar em qual direção a nave vai se disparar. Lazar afirma que o OVNI não voa como faria em um filme de ficção científica, mas sim com a barriga, ou seja, a parte de baixo virada para a frente. Se essa descrição de uma inclinação da espaçonave soa familiar ou até mesmo desconhecida, basta conferir os vídeos do chamado Gimbal UFO que o Pentágono lançou em 2017, em referência ao encontro de pilotos navais com uma frota de uma nave desconhecida na costa da Flórida no ano de 2015. A sigla em inglês, UFO, refere-se a objetos voadores não identificados. Já o uso da palavra gimbal para batizar esse OVNI se deve ao fato do tal disco voador copiar os movimentos das nossas câmeras enquanto era observado. Para quem não sabe, um gimbal ou estabilizador é uma ferramenta utilizada para tornar os vídeos mais estáveis, sem o problema de tremer, enquanto estamos captando as imagens. Eles podem ser dispositivos separados, mas também podem ser incorporados a outros gadgets, como drones, por exemplo. É justamente essa estabilidade que ajudou Mick West, um dos nomes mais proeminentes no campo cético com relação aos OVNIs, com experiência em desmascarar vídeos de objetos aparentemente estranhos no céu, a reconhecer que o tal OVNI era um glare, ou seja, um brilho, na lente da câmera do caça. Para entenderem sobre esse efeito que o OVNI provocou em nossas máquinas, o termo glare ou ofuscamento é um fenômeno que tem despertado a atenção dos médicos, pois muitos pacientes se queixam da dificuldade de dirigir à noite ou assistir à televisão. Essa sensibilidade é desencadeada por um excesso de quantidade de luz no campo de visão do indivíduo e pode ser natural ou causada por doenças oftalmológicas. No entanto, existem diferentes graus de ofuscamento, desde um leve desconforto até formas importantes de fotofobia. No nosso caso, por ser uma sensação que experimentamos desde a infância, muitas vezes é difícil o indivíduo perceber quando esta sensação deixa de ser normal e passa a se tornar uma característica de risco à visão. No caso do vídeo do Gimbal UFO, há uma virada mecanicista contra o vento sem desaceleração, e por isso os cientistas alegaram que o OVNI consistia numa nave sem rotores, sem assinaturas de calor, sem barbatanas e certamente sem cauda, movendo-se de maneira totalmente contrária à nossa aeronáutica. Jeremy Corbell, diretor do documentário Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores, informa que quando Bob Lazar viu esse tipo de OVNI nos vídeos de 2017, ele disse que esses só podiam ser uma nave movida à gravidade e que o Gimbal UFO imitava o sistema de propulsão que conheceu na época que trabalhou na Área 51. Historicamente,
Existe um grande acobertamento quando se trata desses assuntos. Os encobrimentos não vêm de um nível inferior dentro das instituições envolvidas. Eles vêm do alto escalão, do topo do establishment. E como os trabalhos ultra-secretos são totalmente compartimentados em estudos também secretos e locais super remotos, fica praticamente impossível juntar todas as peças para contar uma história completa do que está acontecendo. O documentário sobre Bob Lazar explora a história do físico do começo ao fim, incluindo os desafios que o cientista experimentou ao fazer o filme, onde e como seu laboratório atual, United Nuclear, foi invadido pelo FBI, que afirmou estar procurando alguns produtos químicos tóxicos. Se você procurar o nome de Lazar na internet, inclusive é possível ler sobre mandados de prisões e afins. Mas, mesmo assim, Lazar afirma que a resposta da polícia ao que realmente foi uma investigação de rotina foi bastante exagerada. Mas então, o que eles estavam realmente procurando? Será que as autoridades estavam apenas tentando assediar ou intimidar Bob durante o projeto do documentário, onde ele contaria sua história para milhões de pessoas? Será que realmente queriam que ele ficasse em silêncio? Bom, enquanto isso, a possibilidade de espaçonaves literalmente escondidas em hangares do governo dos Estados Unidos acumula duas improbabilidades imensas. De acordo com uma reportagem de 2023 da Folha de São Paulo, há, de fato, hipóteses possíveis de que espécies não humanas tenham cruzado oceanos espaciais ou saltado barreiras interdimensionais usando uma tecnologia inescrutável e, ainda assim, de alguma forma possa deixar alguns vestígios para trás, propositalmente ou não. Mas há quem diga que os governos dos terráqueos têm coletado evidências há longas gerações sem que a verdade tenha vazado. Haja vista que a Área 51 ficou oculta de 1955 até 1989, quando o físico Bob Lazar relatou suas vivências no subsolo da base S-4. A mera existência desse denunciante evidencia uma mudança fascinante no discurso público sobre OVNIs. De acordo com a matéria da Folha, há claramente uma facção dentro do Complexo de Segurança Nacional que quer que os americanos pensem que pode haver espaçonaves alienígenas para dar credibilidade a essas histórias em vez de rejeitá-las. Alguns dizem que estamos sendo preparados para a grande revelação. Outros argumentam que isso possa ser inclusive um esforço cínico de usar fenômenos inexplicáveis como desculpa para angariação de fundos militares. De acordo com o pesquisador Ronnie Vernet, a partir da entrevista feita por Jeremy Carbo, Bob Lazar ressurgiu no início desse ano, dessa vez afirmando que estaria disposto a ir até o Congresso dos Estados Unidos para testemunhar sob juramento quanto a tudo o que declarou anteriormente e muito mais. De acordo com Vernet, que também é ufólogo, Lazar teria uma lista que nunca foi revelada, com os nomes de 22 pessoas que trabalharam no programa de engenharia reversa de UFOs nos Estados Unidos. Bem, são temas sem dúvida instigantes que nos levam a pesquisar e a querer conhecer bem mais. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.